Professor Hudson, muito obrigado pelo aceite do convite. É um prazer imenso, uma honra tê-lo aqui conosco. Lembro da época lá do Cefet, na época que você ainda era aluno do ensino médio, lá no segundo ano. E eu vou fazer aqui uma rápida apresentação. O professor Hudson é doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Fez um período de sanduíche na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Bacharel em matemática pela Universidade Federal do Ceará. Mestre também em matemática pelo INPA. E atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Amazonas. Seus trabalhos têm como objetivo desenvolver resultados teóricos em geometria e topologia, com ênfase nas áreas de geometria de Poisson, geometria simplética, geometria generalizada e teoria de Lie. Então, professor, mais uma vez, obrigado e a palavra está com você. Obrigado aí. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Tanta gente conhecida aqui, né, que passou em várias etapas da minha vida aí, né? O Edson, por exemplo, estava... o Eurípides também, o Edson estavam aqui comigo na UFC, né, quando eu estava lá. O Diego Ponciano aí, mais antigo ainda, né, mas talvez um dos meus primeiros professores de Olimpíada, 2005. 2005 foi o ano da primeira OBMAP, aí tem só agradecer aí aquelas épocas, né, esses ensinos aí que me ensinou aí as primeiras coisas aí da matemática avançada, eu acho. Ele também tinha outras, tinham vários outros lá na época, né? Depois eu vou atrás de saber o que aconteceu com eles também. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu estudei no Cefet, tipo, em 2005, estava no primeiro ano. E estou muito feliz aqui de estar aqui fazendo essa apresentação hoje, né? Então vamos sem mais delongas aqui para a coisa prática mesmo, né? Para a apresentação. Eu queria, assim, o meu objetivo aqui, né, é só apresentar a geometria, né, mas de forma geral a matemática também, da forma como a gente pensa, né, de maneira mais moderna. Só que eu não vou entrar em detalhes técnicos, eu vou falar por exemplos, né. Então, eu vou falar de várias teorias e resultados aqui que são avançados, mas eu quero só explicar de maneira geral, né. Então, como já foi comentado, podem fazer pergunta a qualquer momento, mandar mensagem aqui no chat também, posso dar uma lida. Então pode deixar para o final se preferirem, mas o objetivo mesmo é só passar algumas ideias de como é que as coisas são feitas na geometria, como é que a gente pensa de maneira mais moderna essas coisas. Então, o título da palestra é Invariantes em Geometria, e aqui tem algumas imagens de algumas coisas que eu vou falar durante elas, né? Então, teorias que quem faz bacharelado em matemática devem ver reconhecer algumas dessas fórmulas aqui, né? Quero começar falando dessa frase aqui do Henrique Poincaré, que caiu como uma luva aqui nessa apresentação, né, no objetivo dessa apresentação, que ele fala que a matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes, né? E essa aqui tem tudo a ver com essa palestra que eu quero falar para vocês, né? Porque na matemática, né, também, às vezes você pode pensar a matemática é a ciência dos padrões, né? Mas o que é um padrão, né? Senão você reconhecer que duas coisas têm alguma coisa em comum, né? A matemática, essa ideia do Poincaré, se você for pensar desse ponto de vista de reconhecer padrões, né? Dizer assim, tem um padrão aqui, eu só estou interessado em entender esse padrão, então eu vou dizer que essas coisas que têm esse mesmo padrão são a mesma. Seria essa ideia. Do ponto de vista de geometria, eu quero falar um exemplo para vocês, então, ainda com a imagem do Poincaré, mas se puderem olhar aqui para a tela também. Deixa eu pegar aqui. No caso de uma folha de papel. A gente vai falar de superfícies, está aqui um exemplo de uma superfície. E que tipo de coisa a gente está interessado em trabalhar com a superfície? A parte métrica dela. Então, se eu pego 2 pontos na superfície, quaisquer, é muito fácil saber qual é a distância entre os 2 pontos. Por quê? Posso pegar uma régua, traçar essa distância entre esses 2 pontos, essa linha reta entre 2 pontos,
O comprimento dessa linha reta vai ser a distância entre esses dois pontos. Mas eu pergunto para você, o que é que acontece se eu dobrar o papel, se eu fizer assim? Ou, sei lá, fizer qualquer coisa. Na verdade, eu podia até amassar o papel, sem rasgar, né? O que acontece com a distância entre aqueles mesmos dois pontos que eu marquei antes? Continua sendo a mesma. Por quê? Porque imagina que tivesse uma linha no papel dobrado, tivesse uma linha que tivesse uma distância mais curta do que aquela. Quando eu desfazesse, não muda a distância do papel. Então, teria uma distância mais curta do que a linha reta. Né? A linha reta é a menor distância quando está no plano. Né? Então, a geometria ela se preocupa com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de... que não depende, que é invariante. Então, quando eu dobro um papel, a distância entre dois pontos não muda. Né? Sem sair do papel, é claro. Né? Se sair do papel, é claro que eu posso fazer ficar perto. Então, quando o Poincaré fala que a matemática é a arte de pegar duas coisas diferentes e dizer que elas têm dar o mesmo nome para elas, pode ser aplicado nesse exemplo que eu falei para vocês, no caso da folha. Eu tenho uma folha plana e a folha enrolada, e eu estou dizendo, elas são a mesma, do ponto de vista de distância, elas são o mesmo conjunto ainda. Porque as distâncias são as mesmas. Né? Mas você fala, não, mas isso aqui não é uma coisa diferente, né? Porque é a mesma folha. É verdade, é a mesma folha. Então é o mesmo objeto e eu estou dando o mesmo nome diferente para o mesmo objeto, só que de forma diferente. Agora imagina que você tem duas folhas, então. Duas folhas do mesmo tamanho, igualzinhas. Então, agora eu faço a mesma coisa. Uma delas eu amasso, ou então eu dobro ela um pouco, e a outra eu dobro de uma maneira diferente, ou então deixo plano. Ainda assim, essas duas folhas, desse ponto de vista de geometria métrica, elas são consideradas a mesma. Então, de certa forma, a gente está reconhecendo um padrão dessa folha para essa, e a gente vai considerá-la como sendo a mesma folha, do ponto de vista de distância, tá? Do ponto de vista métrico. Por que isso? Por que elas são a mesma folha? Né? Como é que você decide, na prática, ou de maneira abstrata, como é que você diz? Por que eu estou dizendo isso? Ou como é que você formaliza essa ideia de que essas são a mesma folha? São a mesma folha, só que essa aqui está apresentada um pouco diferente. Mas é claro que a gente está vendo que são folhas diferentes, né? Mas como é que você formaliza essa ideia de elas são equivalentes? Então, é muito simples. Inicialmente, as duas folhas estavam juntas. E para cada ponto da folha de baixo, eu tenho um ponto na folha de cima, que é o ponto que está exatamente em cima do ponto da folha de baixo, está na folha de cima. Isso dá uma função que sai da primeira folha e vai para a segunda folha. É uma objeção entre as duas folhas. E se eu trocar essa folha e deixar esse ponto correspondente, eu posso fazer o que eu quiser com essa folha. Cada ponto da folha de baixo está correspondendo a um ponto da folha de cima, independentemente do que eu faça com ela. E essa função, que pega um ponto da folha de baixo e joga na folha de cima, ela preserva a distância. Porque é o argumento que eu acabei de falar. Se eu pego dois pontos aqui, e esses dois pontos correspondem aos pontos que estavam inicialmente aqui, não importa como eu dobro a folha é a mesma. Tá? Então, esse início aqui é um pouco mais abstrato aqui, mostrando folhas, né? Mas o que eu quero falar para vocês é esse princípio fundamental da matemática, né? Que vem dessa frase do Poincaré, que quais são esses objetos diferentes que a gente quer chamar da mesma coisa? Então, sempre acontece de você ter uma objeção entre eles, uma função, né, que associa de maneira unívoca um elemento de um conjunto para o elemento do outro, e essa função, ela preserva alguma propriedade, que é a estrutura que você quer estudar. No caso aqui, a estrutura era distância. Essa função pegava dois pontos com a mesma distância na folha de baixo e jogava em dois pontos que têm a mesma distância na folha de cima. Então, a estrutura era a distância que era preservada, por meio dessa objeção. Então, é isso que o Poincaré estava falando aqui, essa é a definição da matemática que o Poincaré dava, né? Então, está aqui uma definição, todas as definições que eu estou falando aqui vão ser coisas informais. Também aproveitar e fazer esse disclaimer que as imagens que eu estou usando foram tiradas do Wikipedia, exceto uma que foi tirada do Google, do Google Imagens, tá? E, então, eu coloco para vocês essa definição, né, essa ideia de que na matemática sempre acontece uma coisa desse tipo. Você tem dois objetos e você quer encontrar uma objeção entre eles, e essa objeção tem que preservar alguma estrutura. Então, por exemplo, pode ser distância, no caso que eu dei das folhas. Então, é onde pega dois pontos que estão a distância x, a imagem deles para essa função também está essa mesma distância. Né? E
E aí depois, uma vez que você tem esses objetos, né, que estão equivalentes, né, por meio de uma objeção, você tenta depois tentar de alguma forma classificar eles, né? E aí que vão surgir os invariantes. Então, agora eu quero falar para vocês um exemplo, o primeiro exemplo mais básico dessa coisa de considerar dois objetos iguais se eles têm objeção, se existe uma objeção entre eles, que é contar. Contar como é que você conta números, né? Como é que eu sei que na mão esquerda tem a mesma quantidade de dedos na mão direita? Ora, eu posso associar um dedo da mão direita para cada da mão esquerda, né? Então tem uma função que pega dedos da mão direita e joga dedos da mão esquerda. E essa função é uma objeção, né? Cada elemento da mão esquerda está associado a um único elemento da mão direita, né? E tudo funciona em termos de objeção. Então, contagem, né? Fazer uma contagem nada mais é do que fazer objeções, né? Então, quando você vai entender quais são as possíveis objeções, tem os conjuntos que tem um elemento, os conjuntos que tem dois elementos. Um conjunto não tem nenhum elemento, e assim vai, assim que você faz contagem, né? Então, é um tipo de equivalência, e o invariante seria a cardinalidade, ou seja, a quantidade de elementos. E aqui eu tenho que falar, né, já que eu falei dessa ideia de equivalência, né, dessa teoria dos conjuntos, e tem essa máxima aqui, né, de que existem em conjuntos infinitos maiores do que o outro, né? Isso vem do trabalho do Cantor, Gregor Cantor, e eu tive que colocar esses exemplos aqui, porque é uma coisa que, quando você está começando a estudar matemática, é uma das coisas que é muito, principalmente análise, né, sequências, coisas assim, é um dos primeiros exemplos que a gente vê. E os números naturais e os números racionais têm a mesma cardinalidade. Existe uma objeção que sai associa cada número racional um único número natural, e vice-versa. Enquanto que se você considerar os números reais, né, que também é um conjunto infinito, assim como os naturais, não é impossível encontrar essa objeção, né? Então não existe nenhuma objeção dos números naturais para os números reais, né? Então são resultados que bem simples de você demonstrar do começo de quando está estudando matemática. Se você não sabe fazer isso, procure. É bem fácil fazer. Diagonal de Cantor. E esse trabalho de Cantor, o Cantor trabalhou essas coisas em teoria dos conjuntos, né? E para ele era muito os resultados que ele obteve eram muito surpreendentes e destoavam muito do que a comunidade em geral pensava. O pessoal não concordava muito, alguns matemáticos não concordavam, achavam que estava tudo errado o que ele fazia, mas enfim, isso é no começo do século XX, né, final do século XIX. E tanto é que o Hilbert falou essa frase do Cantor, que é que ninguém seja capaz, né, de tirar o paraíso que Cantor criou para nós, né, que é toda essa incerteza sobre o trabalho dele. Mas isso foi no começo, como foi, no começo do século XX, e hoje em dia essas coisas já estão consolidadas, e o Cantor estava certo, desde tudo funciona do jeito que ele estava falando mesmo. Então, mas assim, como eu falei, somos geometria, não estou aqui para falar de teorias conjuntos, eu quero falar de equivalências entre superfícies, né? E equivalência entre superfícies, né? Então, superfície, vocês sabem, né? Eu dei o exemplo aqui do papel, e pode ter todo tipo de superfície, esfera, toro, né? Tem vários exemplos de superfície, coisas de dimensão 2, né? Então, como é que você diz que duas superfícies são equivalentes do ponto de vista do formato? Tá? Isso é a topologia das superfícies. Então, duas superfícies, elas são homeomorfas, né? Se existe uma objeção, né? Que é o tipo de equivalência que eu transformo uma superfície na outra. Então, cada ponto da superfície associa um ponto da outra superfície. E é uma objeção que é contínua, né? Ou seja, leva pontos próximos em pontos próximos. E ela também, a inversa dela também tem que ser contínua. Tá? Então, quando isso acontece, você diz que as duas superfícies têm o mesmo tipo, têm a mesma forma, do ponto de vista de topologia. Tá? E exemplos disso são esse clássico aqui, né, que você pode transformar um copo, né, de café como é o nome disso? Caneca, né? Caneca de café num toro, né, numa rosquinha. E aqui eu coloquei um GIF aqui que eu peguei do Wikipedia, como é que você vai deformando o toro, ou deformar a rosquinha para transformar no copo, né? E aqui também uma imagem, espero que dê para ver que todos os passos intermediários aqui em louça, né? Muito bonito essa ideia, né? Então, isso daqui é uma maneira de exemplificar, né, de deixar claro o significado dessa equivalência com funções contínuas, né? Você pode deformar continuamente ou transformar, né? Existe uma objeção
entre o copo e o toro, né? Entre a superfície do copo, né? Se você quiser pensar em superfície, e a superfície de uma rosquinha, né? E essa objeção ela está mostrada de maneira visual aqui com esse GIF, né? Qual ponto corresponde a qual? É só seguir essa imagem e aí ele mostra qual é a objeção. Isso varia de maneira contínua, né? Então, muito interessante, dê uma olhada em exemplos desse tipo, tem muitas animações no YouTube, coisas desse tipo. Então, o ponto, como eu falei, né, você tem a superfície, você quer dizer, então tudo bem, agora eu já sei o que é que significa ser o mesmo, né? Então, esses objetos aqui, eu quero dizer que eles sejam o mesmo. Então, a pergunta é quais são as superfícies que existem. E tem um teorema, né, que é bem antigo, acho que é do final do século XIX, que a gente já se conhecia, né, mas depois foi estabelecido melhor depois. Ele diz quais são todas as superfícies que são compactas ou que são fechadas, tá? E do ponto de vista de topologia. E uma superfície é fechada se ela não tem bordo, né, e não vai para o infinito também, né? Então, o teorema de classificação das superfícies fala que tem dois tipos só. Então, se uma superfície fechada, né, sigma 2, ela necessariamente é homomorfa a uma dessas que eu escrevi aqui embaixo. Ou é uma esfera, ou então é o toro, né, a rosquinha que eu falei. Ou então é essa superfície aqui que é o bitoro, que é basicamente juntar dois toros assim. E ou então é o tritoro, que é juntar, pega dois toros e adiciona mais um toro, e assim vai. Ou então é um desses objetos aqui desse tipo 2, que são as não orientáveis, né, que é uma lista também usando uma operação parecida com essa de juntar toros, chamada cama conexa. E esse espaço aqui que você vai juntando é o espaço projetivo, certo? Então, só lembrando aqui que eu estou de olho aqui nas perguntas, se quiserem mandar, pode escrever também. Então, esse é o termo da classificação das superfícies, né? As superfícies são classificadas em duas listas. Se ela for do tipo orientável, ela é uma dessas aqui. Se ela for do tipo não orientável, ela é uma dessas outras aqui. E eu escrevi aqui também esse aqui, né? Esse X é a característica de Euler. A característica de Euler se você tiver uma triangulação, né? É o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. E isso é um invariante também topológico, né? Mas aqui ela meio que se iguala a basicamente a calcular o número de buracos, né? Se tiver 0 buracos, né, que é o caso da esfera, a característica de Euler é 2. Se tiver um buraco, a característica de Euler é 0. Se tiver 2 buracos, a característica de Euler é menos 1, menos 2. Se tiver 3, é menos 4. E aqui, nos casos desses não orientáveis, também tem fórmulas para característica de Euler. Eu coloquei aqui no outro slide. Mas o ponto principal é esse, é que uma superfície qualquer que você tenha, que seja fechada, né, ou seja, não tem borda e nem pontos indo para o infinito, ela necessariamente é uma dessas. Então, você só precisa saber de alguma forma decidir qual seria, né? Mas ela tem que ser uma dessas duas listas aqui. Qualquer superfície fechada, né? E do ponto de vista de equivalência, né? Dessa deformação que você não se importa com distância. Então, aqui as observações, né? Algumas observações, porque alguns de vocês podem já conhecer. Primeiro, algumas superfícies compactas, eu queria comentar sobre elas. A primeira é o espaço projetivo, né, que é desse caso não orientável aqui de baixo, né, é o segundo tipo, que ele que gera todas as superfícies não orientáveis, no meio dessa operação, ele nada mais é do que o conjunto das retas que passam pela origem do R3, né, do espaço. Então, pega todas as retas que passam pela origem, elas podem ser parametrizadas por um conjunto, que é esse espaço projetivo. E elas são, assim, é fácil, você pode pegar, se você quer pensar quem é o espaço projetivo, tem uma calota esférica, e cada ponto da calota esférica superior dá uma reta, que é a reta que passa por aquele ponto, né, e pela origem. O único problema é que no Equador, né, quando você tem uma reta que está nesse plano que passa pelo Equador, ele vai interceptar tanto num ponto X quanto no menos X. Mas aí você tem que identificar esse bordo aqui da calota, os pontos antípodas, como sendo o mesmo. E quando você faz essa identificação, isso vira o espaço projetivo. Não tem nenhum desenho mesmo, porque não dá para desenhar no R3, só no R4. Mas se você quer imaginar ele um pouco, tem essa figura aqui, esse segundo ponto aqui que eu coloquei,
que se você tirar um ponto do espaço projetivo, ele fica homeomorfo, né, do ponto de vista de deformação, não de deformação, mas de continuidade, né, eu posso transformar ele em termos de objeção contínua na faixa de Möbius. Então, o espaço projetivo menos um ponto é só a faixa de Möbius. Então, esse conjunto aqui que está gerando todas as variedades não orientáveis, né, na verdade, ele é equivalente a você pegar a faixa de Möbius e você pega o bordo da faixa de Möbius, né, uma linha, é só um círculo, né, se você pensar, é uma curva fechada, você pega o bordo da faixa de Möbius e transforma só num ponto. Fecha ela assim, isso vira espaço projetivo. Tá? Então, se eu tirar um ponto do espaço projetivo, vira a faixa de Möbius. Essa é a observação. Pode perguntar, mas em qual desses aqui é a faixa de Möbius, né, dessa classificação, já que está classificando todas as superfícies, qual que é a faixa de Möbius? Não tem faixa de Möbius aqui, porque a faixa de Möbius não é uma superfície fechada, né, ela tem bordo. Tá? Mas é o melhor que você pode dizer que ela está relacionada aqui com, se você tirar um ponto, né, do espaço projetivo. O segundo exemplo aqui é a garrafa de Klein, que também é bem famoso, né? Ele é o segundo termo aqui dessa sequência. E para quem não conhece, é só você pegar um cilindro, se você fechasse boca com boca, viraria um toro. Se você, em vez de fechar normal, assim, que é só virar e fechar, você entra no cilindro e fecha por dentro, vira uma superfície não orientável, que é a garrafa de Klein. Não dá para desenhar no R3 sem interseção, auto-interseção, mas aqui pelo menos dá para desenhar, né? Dá para ver um pouco. Não sei se a figura está tão boa assim, mas tentem procurar também, que é muito bonito esse exemplo. Então, a garrafa de Klein é o segundo exemplo aqui da lista. Então, ela também está sendo considerada. E aqui para o final, só que eu já tinha comentado, né? A característica de Euler, né? A triangulação é o número de vértices, mais o número de faces, menos o número de arestas. E isso daqui é independente da triangulação que você pega para o espaço, né? Um invariante do ponto de vista topológico também. E por que é invariante topológico, no final das contas? Porque, na verdade, ele é 2 menos 2 vezes o número de buracos. Então, como o número de buracos é invariante, né? Estou roubando aqui nessa demonstração, mas agora você pode pensar assim, já que eu já falei para vocês o teorema da classificação da superfície. Isso no caso orientável, né? No caso não orientável, se K for o número de espaços projetivos, a característica é o menos K. Deixa eu ver aqui só. Acho que deveria ser 2 menos K, talvez. O do primeiro espaço projetivo é 1, esse aqui o segundo é 0, da garrafa de Klein, o terceiro é menos 1, o próximo menos 2, e assim vai, tá? Acho que é para ter colocado 2 menos K aqui. Enfim. Ou então K é o número de espaços projetivos que você adiciona ao inicial. Aí fica certo. Tá? Então, esse é o teorema da classificação das superfícies, né? Ele é muito bom para você entender a topologia das superfícies, né? Só que, como eu falei no caso do exemplo inicial da folha de papel, a gente não está falando de topologia, a gente está falando de distância, né? E eu coloquei esse exemplo aqui para falar da topologia versus a geometria, né? A geometria e a topologia, elas andam de mãos dadas, né? Mas elas não são a mesma coisa, né? Então, a diferença está exemplificada aqui nesse slide. Do ponto de vista da geometria, se você olhar aqui o teorema da classificação que eu acabei de falar para vocês, sem nenhum buraco, quantas superfícies topológicas orientáveis existem? Só existe uma. Né? Esse é o teorema, só existe a esfera. Mas, então, a esfera de raio R é a mesma coisa da esfera de raio R maior. Não importa se o R qual que é o R, né? Todas são a mesma esfera. Porque existe uma objeção entre elas que é contínua. É muito fácil, você coloca uma dentro da outra e você projeta, por meio de um raio, né? Você dá uma objeção da esfera de dentro para a esfera de fora. E é uma objeção contínua. E, do ponto de vista da geometria, no entanto, né, ou seja, de métrica, né, de distância, você não pode considerar esses objetos como sendo o mesmo. Por quê? Porque a distância aqui nessa esfera grande aqui entre o polo norte e o polo sul, né, entre dois pontos antípodas, é 2π vezes o raio. Enquanto aqui nenhum ponto, né, a distância máxima que existe nessa pequena é 2π vezes o raio pequeno. Então, se o raio for o raio da maior, vai dar uma distância que nem existe nessa pequena aqui, né? Então, tem pontos aqui antípodas que, nessa grande, que não podem ter essa distância aqui, correspondendo na objeção que preserva a distância. Então, do ponto de vista de geometria, né, a gente vai dar uma justificativa melhor daqui a pouco.
ponto de vista de geometria, essas esferas não são a mesma coisa, né? Então, esse slide é para chamar atenção para essa diferença. O teorema de classificação das superfícies, ela só fala do ponto de vista topológico, né? Então, você pode se perguntar, então, só precisa do teorema da classificação das superfícies com métrica. É isso que você precisa, né? Isso que era o próximo passo, né? Você já sabe quem são todas as superfícies topológicas, quem são as superfícies com métrica, né? E um passo importante, né, para tentar fazer isso, né, foi dado pelo Gauss, que ele encontrou a curvatura de Gauss, né, que é um dos invariantes que vai ajudar a fazer essa classificação. Mas vocês vão ver aqui que de todos os exemplos que eu vou falar, esse é o mais difícil de classificar. Então, primeiro eu quero, vamos agora entrar nessa coisa de levar a distância em consideração, né? E eu adicionei essa pergunta aqui para vocês ser um pensamento aqui, né? Um exercício, né? Então, imagina, vamos tentar desenhar um mapa plano da Terra, né? Para facilitar calcular a distância entre duas cidades, por exemplo, entre Fortaleza e Manaus. Vamos dar esse exemplo. Então, como é que você faria isso? Então, você pegaria um mapa, uma função que sai da Terra, e joga num plano, a esfera no plano, e é muito fácil, e que preserva a distância. Então, para calcular a distância entre duas cidades, é só você pegar uma régua, ligar esses dois pontos, passar a linha reta, calcular o tamanho dessa linha, e usar a escala, se você tiver com escala, né, e ver qual é a distância de Fortaleza para Manaus. Então, seria bom ter um mapa que preserva a distância, né? Então, seria, do ponto de vista teórico, seria uma coisa que sai da esfera e joga num plano, e esse mapa preserva a distância, né? Tipo, distância aqui na esfera transforma em distância aqui no plano, né? Então, tem alguns problemas. O problema inicial é que a Terra é redonda, então ela não é equivalente a um plano, né? Claro, porque o plano, a Terra é limitada, né? O pequeno plano é infinito, né? Por exemplo, o plano, a esfera é uma superfície fechada, enquanto o plano não é. É impossível encontrar uma objeção, né, contínua da esfera para o plano, né, desse jeito. Mas não era isso que a gente estava pedindo, e nem é isso que se imaginava, né? O que a esperança, né, o que você queria fazer, na verdade, era para pequenos pedaços da esfera. Claro que é impossível fazer para a esfera toda, mas você queria pegar um pedaço da esfera, por exemplo, aqui eu desenhei em azul, e você talvez nesse pedaço aqui tivesse uma objeção, né, que levasse, eu chamei de φ, que levasse esse pedaço azul num pedaço azul aqui do plano, e essa objeção aqui preservasse distância, né? Então seria uma carta local. Aí a gente podia talvez fazer isso só com, sei lá, só com o Brasil, por exemplo. Então, calcular a distância usando esse método de traçar linhas retas no plano, só com o Brasil, ou então só com a Europa, só com alguma região do mundo, né? E aqui entra o trabalho do Carl Friedrich Gauss, né? Talvez um super matemáticos aí, né? Super famoso também. E o Gauss, ele provou que isso, infelizmente, né, é impossível, né? Ou felizmente, não sei, né? Isso é impossível. Eu não consigo levar nenhum pedacinho da esfera e transformar num plano de modo que preserve a distância, né? Então, não existe uma isometria de um pedaço do plano para um pedaço da esfera, né? Isso é impossível. E por que isso é impossível, né? Como é que Gauss provou isso? O resultado que ele fez foi esse resultado chamado Teorema Egregium. Ele chamou de Teorema Egregium, que é teorema notável, né? Gauss provou muitos teoremas, né? Tipo, teoremas muito importantes, né? O teorema fundamental da álgebra, coisa assim. E esse daqui foi um dos principais teoremas, ele mesmo considerava isso naquela época. Ele chamou de Teorema Egregium, né? Teorema notável, né? E o que é que ele fez, né? Então, no estudo da superfície que ele estava fazendo, ele pegou para cada ponto na superfície, né? Eu desenho aqui, uma superfície aqui, seria essa coisa aqui, e pega um ponto nessa superfície, você tem um número, você associa um número que é a curvatura de Gauss, né? Então ele calculou uma maneira de calcular quanto essa superfície estava curvada, aqui que era um número. Isso virava uma função, né, que eu chamei de função curvatura de Gauss. Para cada ponto tem uma curvatura diferente. Pode ser a mesma em alguns pontos, mas para cada ponto tem alguma curvatura. E o teorema que ele chamou de Teorema Egregium, é esse teorema que está escrito aqui embaixo, que se você tiver duas superfícies, M e N, geralmente a gente coloca esse símbolo aqui em cima, o 2 é para dizer a dimensão, tá, da superfície. No caso, a gente está trabalhando em dimensão 2. Então, se vocês, ele falou assim, o Teorema Egregium, se existir uma bijeção, né, contínua, né, que preserva a distância entre esses dois,
Então, necessariamente a curvatura no ponto P tem que ser igual à curvatura no ponto F de P. Então, para que se existe uma objeção, o ponto correspondente aqui, quando aplicar a função, né, para outra superfície, a curvatura nesse ponto e na UF dele tem que ser a mesma. Esse é o teorema que o Gauss chamou de teorema egregium. E é muito interessante porque isso desprova, né, esse resultado que eu falei aqui, né, que a existência dessas cartas aqui que preserva a distância. Porque se existisse uma carta que preservasse a distância da esfera para o plano, a curvatura em algum ponto da esfera teria que ser igual à curvatura em algum ponto do plano. Só que quando você vai calcular a curvatura em um ponto da esfera, a curvatura é constante, não depende do ponto, é 1 dividido pelo raio ao quadrado. A curvatura de Gauss. Enquanto a do plano é sempre 0. Né? Então, essa curvatura de Gauss, isso prova, né, que é impossível encontrar mesmo pegar um pedaço aqui, transformar num pedaço do plano, da esfera, transformar no pedaço do plano, de modo que preserve a distância. Porque senão, pelo teorema egregium, a curvatura, né, em um ponto lá da parte azul da esfera teria que ser igual à curvatura num ponto aqui correspondente aí no plano. 1 sobre raio ao quadrado tinha que ser 0. Né? Possível. Porque o raio é positivo, né? Então, alguém fez uma pergunta que eu vou ler. A projeção, foi o Olavo. A projeção esferográfica leva de maneira bionívoca cada ponto da esfera no plano. Então, esse modelo não preservaria a distância. O que ele preserva, então, né? Então, a projeção esferográfica é um tipo de projeção. Ele não leva cada ponto da esfera, tem que tirar o polo norte, né? Tem que tirar um dos pontos, a esfera menos um ponto. Ela não preserva a distância porque ela pega um conjunto limitado, né, que é a esfera, e ela leva num conjunto ilimitado, né? Então, enquanto no plano tem espaço infinito, né? Aqui na esfera só tem distâncias finitas, né? As distâncias estão sempre limitadas. Respondendo, o que será que a projeção esferográfica preserva? Né? Ela preserva outro tipo de estrutura, que é a estrutura complexa, né? Ou a estrutura conforme. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco também. Então, voltando aqui, né, o Gauss provou, né, essa é uma consequência desse teorema egregium dele, que não dá para transformar um pedaço da esfera de maneira isométrica num plano. Mas não só isso, né? O trabalho dele, ele deu essa maneira aqui, né? Que é uma maneira de testar se é possível ou não encontrar uma isometria entre duas superfícies, né, com métrica. Então, eu quero mostrar aqui para vocês agora esse outro mapa, que não é um mapa que preserva a distância, mas ele é chamado de mapa com a projeção cilíndrica de área igual. Tem no Wikipedia também. E qual a propriedade desse mapa? Desse mapa? As áreas dos países aqui estão correspondentes a qualquer área, de qualquer pedaço que você pegar, a área é proporcional à área mesmo. Então, a área está correta nesse negócio. Então, se sei lá, tem um país aqui que tem a mesma área aqui nesse gráfico, nesse mapa de outro país, então eles têm a mesma área de verdade. O que está acontecendo aqui, né? Ele preserva a área, mas não preserva a distância. Então, se você quiser encontrar, talvez, por exemplo, aqui, ó, não é difícil ver aqui que o Japão, né, que é essa tripa aqui, ó, né, olhando esse mapa, né, não é difícil acreditar que a área do Japão é maior do que a área do Reino Unido. Então, o Japão é maior em termos de área do que o Reino Unido, né? Olhando essa figura aqui, né? E, de fato, isso é verdade na vida real. Se você olhar a área total do Japão, ela é maior do que a área do Reino Unido, né? Então, esse mapa aqui, ele diz as áreas de maneira correta. Então, matematicamente, né, que tipo de objeto é esse? A gente encontra uma objeção da esfera para o plano, que quando eu pego um pedacinho da esfera e eu transformo por essa objeção, a área desse pedacinho continua sendo a mesma. Qualquer pedacinho que você pegar, a imagem, né, a área da imagem continua a mesma. Então, seria uma objeção que preserva a área de subconjuntos. E isso é possível, que é esse mapa que eu falei aqui para vocês. Esse mapa você pode encontrar no Wikipedia. E aqui é como você faz essa objeção que preserva a área, né? Que resulta nesse mapa aqui. Só bem rápido que eu botei aqui para mostrar para vocês.
Você pega um ponto aqui, P da esfera, e você considera esse cilindro aqui, que é perpendicular ao equador, e você projeta aqui na direção radial, mantendo a mesma altura. Então você transforma a esfera, é claro que o Polo Norte e o Polo Sul, eles não tem uma direção preferida para projetar, então você esquece eles. Mas como eu falei, né, a gente está interessado só em pegar um pedaço do equador, da esfera, e transformar num plano, né? Então você pega e tira esses dois pontos, Polo Norte e Polo Sul, projeta radialmente, reservando a altura, no equador, no cilindro. E do cilindro é fácil, porque vocês já viram, né, que tem um cilindro, eu fiz aquele... O cilindro tá assim, é muito fácil você abrir ele com isometria, né? É só uma folha de papel assim, você tira uma linha, eu pintei aqui em vermelho, pontilhado, você tira essa linha e você pode abrir ele, isso aqui preserva a distância. Uma função que preserva a distância sempre preserva área automaticamente, né? Porque preservar as coisas à distância preserva automaticamente a área. Então esse mapa aqui que sai do cilindro e abre ele, preserva a área. Esse daqui é uma conta fácil de fazer, mas aí precisa entender como é que calcula áreas da esfera. Ele também preserva a área. Composição de duas funções que preserva a área também preserva a área. Então, você consegue transformar a esfera, né, menos um raio aqui, digamos, né, em um plano, né, nesse quadrado aqui, preservando a área. E observa aqui também que qual é a área da esfera, né, de raio R? É 4πr, né? Qual é a área desse retângulo aqui? 2R vezes 2πr, né? 4πr ao quadrado. Faltou o quadrado para isso. Então, é assim que você obtém essa projeção aqui, e isso é possível fazer. Ela não vai preservar de distância, mas ela preserva área. Então, a área de qualquer pedacinho vai numa coisa que tem a mesma área. E esse tipo de pergunta, né, você pode se perguntar para qualquer superfície. Agora, imagina, tem uma superfície que eu sei calcular áreas dela, de pedaços dela. Então, será que existe duas superfícies dela? Será que existe uma objeção entre elas que preserva área? É um teorema, uma coisa de classificação também. Então a gente pode considerar essa noção, né, de considerar objetos iguais, né? E esses objetos são superfícies, só que agora, em vez de considerar a distância, considera só a área. Então, duas superfícies com elemento de área são equivalentes, ou equivolumétricas, se existe um homeomorfismo entre elas, ou seja, uma objeção contínua, inverso contínua, que preserva área. Então, leva área de pequeno pedaço em área de pequeno pedaço. Esse nome equivolumétrico não é muito usado, mas eu vou justificar daqui a pouco. É a próxima coisa. Porque agora entra esse super matemático aqui, agora mais atual, que é o século XX, que é o Mozart, tem contribuição em todas as áreas da matemática atual, né? E uma das coisas que ele fez, um dos resultados que ele fez, ficou conhecido como o truque de Mozart, e ele provou o seguinte teorema. Então, aqui é o truque de Mozart. Eu não vou explicar essa fórmula, mas coloquei aqui só para mostrar para vocês o coração, né, das ideias dele, que estava no cerne ali da coisa. E essa fórmula aqui, né, ele usa, e ficou conhecido como truque de Mozart, porque ele se aplica em muitas situações. O resultado que ele provou foi o seguinte, que existe uma métrica, existe uma equivalência preservando área entre duas superfícies compactas, se somente se elas têm a mesma área total e têm a mesma topologia. Elas já tinham que ter a mesma topologia porque eu pedi que essa função que preserva área, né, eu pedi que ela fosse um homomorfismo, né, uma objeção contínua. Então, se tivesse um buraco, a outra também tinha que ter um buraco também. Mas a pergunta, o que ele está falando aqui mais é que se eles tiverem a área total, se for a mesma, automaticamente eu consigo encontrar um mapa que faz isso, pega uma área, preserva a área, pega uma coisa de área, sei lá, área 1, e vai jogar numa coisa de área 1 também. Então esse é o teorema fundamental que o Mozart demonstrou, e esse método dele ficou conhecido como o truque de Mozart, né? Então muito forte esse resultado, porque imagina uma bola de futebol. Vamos pensar aqui o exemplo da bola de futebol. Imagina uma bola de futebol cheia. E eu tenho outra bola de futebol igual, só que ela está murcha, está seca. Ela está toda assim. Elas têm a mesma área, porque são, sei lá, a mesma bola de futebol. Então, a área total da superfície, só porque essa aqui está amassada, não quer dizer que ela
não quer dizer que que muda a área, né? A área é a mesma. Imagina que elas têm a mesma área. Então, o que é que o Mozart falou? É possível encontrar uma objeção, só se a cada ponto dessa bola, num ponto dessa outra bola, de modo que se eu pegar um conjunto de uma certa área aqui, a imagem dele nessa bola toda torta ali, vai ter a mesma área ainda, né? Então, a única coisa que eu podia fazer coisas mais estranhas, tipo, podia pegar uma bola assim, esticar ela bem muito, ou então eu pegava um elipsoide bem fino, mas que tivesse a mesma área de uma certa esfera. É possível encontrar uma objeção que preserva a área entre eles. Por quê? Porque tem a mesma área total. Então, essa é a força do resultado do Mozart. Um resultado muito importante, né? Do ponto de vista filosófico, digamos assim. Mas ele serve para classificar esses objetos que eu falei aqui, que são as superfícies com elementos de área compactas. Tá? Então, eu espero ter ajudado a convencer um pouco vocês dessas coisas que eu escrevi aqui agora, que é em que consiste, no final das contas, a matemática, né? Essas ideias que eu estou falando tem um formalismo, né? Como eu coloquei no resumo, mas estou falando tudo de maneira intuitiva com exemplos. Então, a matemática consiste em definir objetos e com alguma estrutura. A estrutura pode ser um número de elementos, pode ser uma métrica, pode ser uma maneira de calcular a área. Entender o significado de equivalência, ou seja, quando é que eu quero dizer que dois são iguais? Né? Vai existir uma objeção que preserva essa estrutura. E depois encontrar invariantes que vão ajudar a classificar esses objetos. Então, no caso, o invariante podia ser a área total da superfície. Talvez era o número de buracos, característica de Euler. Né? Então, aqui eu fiz uma tabelinha, né, com isso que eu quero falar, e com alguns exemplos que a gente falou aqui, e adicionei também espaços vetoriais que pode ser conhecido para a maioria das pessoas presentes. Então, aqui eu coloquei o objeto, o invariante e a pergunta se classifica ou não. Então, conjuntos, qual é o invariante? Cardinalidade. Classifica ou não? Sim. Então, dois conjuntos existe uma objeção entre dois conjuntos e somente se eles têm a mesma cardinalidade. Mas esse não tem graça porque é meio que por definição. Então, a parte interessante das cardinalidades por outros motivos. Esse eu não falei aqui na palestra, mas eu queria comentar, porque é álgebra linear. Espaços vetoriais. Qual é o invariante dos espaços vetoriais? A dimensão. Classifica? Sim. Por quê? Dois espaços vetoriais são isomorfos, ou seja, existe uma objeção linear entre dois espaços vetoriais, se e somente se eles têm a mesma dimensão. Mesmo que seja em dimensão infinita, né, seria a mesma cardinalidade da dimensão. Então, espaços vetoriais, álgebra linear, ok. Tá? Dimensão é o único invariante de espaços vetoriais. Superfícies compactas. Esse foi o teorema da classificação das superfícies que a gente falou. O que é que classifica? A orientabilidade, né, se é orientável ou não, mais a característica de Euler. Ou seja, a característica de Euler é o número de buracos, basicamente. Né? Então, classifica? Sim. Classifica todas as superfícies compactas. Né? Compactas são as superfícies que eu falei que são fechadas. Né? Então, ótimo. Só respostas positivas aqui. Ó. Superfícies compactas com volume. Precisa da topologia. A topologia aqui é a característica de Euler, tá? É o número de buracos. E a área total. E a área total é o número que é a área total da superfície, claro. Classifica? Sim, foi o que o Mozart provou, né, usando o truque de Mozart. E aí, com isso a gente chega aqui no último exemplo das métricas, né, que foi o primeiro exemplo que eu estava motivando. E quais são os invariantes das superfícies com métricas, né? Tem a curvatura de Gauss, né, o Gauss provou que existe esse invariante. A orientação também é um invariante, porque ele vem da topologia. E o volume total você pode adicionar, porque quando você tem métrica, você pode calcular volume. Então, a pergunta é, se classifica? A resposta, infelizmente, não. Né? Precisa de mais coisas. Então, por que precisa de mais coisas? Basicamente porque existem muitas métricas. Né? Imagina, só na esfera. O que você pode, do ponto de vista topológico, né? Você pode deformar a esfera e fazer todo tipo de coisa com ela. Como é que as métricas podem ficar? Pode ficar toda torta, né? Pode pegar todo tipo de esfera. A maioria das superfícies que a gente tem, por exemplo, a gente pode pensar que são homeomorfas da esfera, né? Então, tem a mesa, né? A superfície da mesa, né, ela é fechada.
Ela é uma esfera, no final das contas, entendeu? Se não tiver nenhum buraco na sua mesa, né? Então, a maioria existem muitas maneiras de criar esferas, né? Existem muitas métricas e só curvatura, volume e orientação não é suficiente. Uma coisa que você pode achar estranha aqui do que eu falei, né? Porque depois eu tô falando de superfície, eu sempre tô colocando sempre colocando invariante para a topologia, né? Ou seja, a característica de Euler. Aqui na superfície com métricas eu não adicionei topologia, né? Eu podia ter adicionado também a característica de Euler, que é o número de buracos da superfície, como sendo um dos invariantes da superfície com métrica, mas esse invariante ele é uma ambiguidade. Porque se você tiver a curvatura sozinho, você consegue descobrir qual é a característica de Euler. E a primeira observação que eu quero fazer depois dessa tabela, que primeiro, é o teorema de Gauss-Bonnet. É um dos primeiros resultados que você está vendo quando está estudando geometria de superfícies. Não, é um dos últimos, né? Mas se você fazer um curso completo, é um dos últimos resultados. Mas é um teorema muito profundo, que diz que a integral da curvatura de Gauss, né, integral de superfície, é 2π da característica de Euler. Então, se você calcular a integral da curvatura, ele se diz para você qual é a característica de Euler. Então, diz para você qual é o número de buracos que a superfície tem. Então, a curvatura determina a topologia. Então, isso é uma coisa forte. Esse resultado aqui também, só para ensinar mais um comentário, que é o mesmo resultado que o Gauss usou para calcular a soma dos ângulos de um triângulo. Que, dependendo do tipo de geometria, era maior ou menor que 180 graus. Só que aqui é uma versão diferente, mas é o mesmo resultado. Aqui ele fez um caso que a M tinha bordo. Tá? E segunda observação, né, que foi um comentário que alguém colocou aqui, acho que foi o Olavo, que é o seguinte, a melhor maneira de tentar entender as métricas riemannianas, né, as métricas nas superfícies, não é tentar já descobrir ela direto. Você tem que olhar a classe conforme dela, que é o quê? Você pega a métrica e multiplica por uma constante. Então, o que é que, se você fosse em termos das objeções, o que é que eu estou falando aqui de classe conforme? Você considera duas superfícies como sendo a mesma, se existe uma objeção entre elas que preserva ângulo entre vetores, entre curvas. Pega duas curvas formando um ângulo de 90 graus, quando você aplica a função, cai numa curva fazendo ângulo de 90 graus ainda. Então, essas são as classes conformes, né? E basicamente determinar a métrica a menos de uma função positiva, dimensão 2. E acontece que, por motivo de álgebra linear mágica, essas classes conformes são a mesma coisa de estruturas complexas. E eu não vou explicar muito o que são estruturas complexas e superfícies, mas é possível, tem um teorema que classifica as estruturas complexas. Também tem que adicionar mais um conceito de equivalência, que é a isotopia. Mas essas coisas são o que são chamados de espaços de Teichmüller. Tá? Então, são outras variedades de dimensão 6 vezes o número de buracos, menos 6, mais um termo ainda. Mas são outras superfícies de dimensões superiores. Um exemplo específico que eu quero falar para vocês, é o caso em que tem dois casos que eu quero falar, né? O primeiro é que, como eu falei, né, tem esse espaço de Teichmüller que vai dizer quem são as superfícies as métricas, né, digamos, pelo menos as classes conformes das métricas. E em geral é muito complicado, mas você pode fazer, as coisas que você pode fazer, por exemplo, se o gênero for zero, né, se eu posso fixar a topologia, eu posso vir aqui e fixar, não, então vamos olhar só para as que tem característica de Euler 2, só as esferas. Quais são as métricas possíveis? Qual é o espaço de Teichmüller? E é interessante porque, nesse caso, só existe uma função, uma estrutura complexa na esfera. É o teorema de uniformização de Riemann. Então, basicamente, só vai existir uma classe de Teichmüller. Um ponto no espaço de Teichmüller. Isso significaria que todas as métricas são equivalentes a uma única métrica, a menos de multiplicação por uma função constante. Tá? E no caso do toro, né, então para a esfera. No caso de que tem um buraco, né, o gênero igual a 1, que o sigma é um buraco, é um toro, né, tem só um buraco. As estruturas complexas no toro, elas acabam se tornando esses outros objetos que são curvas elípticas.
que são basicamente pontos do plano complexo que satisfaz uma equação polinomial desse tipo, y ao quadrado igual a x ao cubo mais ax mais b. Tem que pegar o fecho aqui no espaço projetivo. E interessante esse negócio está relacionado com o último teorema de Fermat, né? E essas curvas elípticas, né? Que o teorema de Wiles, ele provou que toda curva elíptica tem uma propriedade que é chamada ser modular. E eu vou recomendar para vocês assistirem o documentário sobre isso da BBC, né? Que é um documentário de 30 e poucos minutos aqui sobre o último teorema de Fermat. E lá eles explicam um pouco aí, tentam entender lá a relação entre curvas elípticas e estruturas complexas, ou mesmo como classificar as estruturas, as métricas do toro, né? Então, eu vou parar por aqui, não vou entrar em dimensão maior, vamos ficar só em dimensão 2 mesmo. Eu quero agradecer novamente aí pelo convite e passo a palavra aí para, não sei quem é, para o Diego, talvez? Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos, professor, a sua gentileza. Parabéns pela excelente palestra, tá? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tá. Então, eu gostaria também de agradecer, o professor Edson aqui está agradecendo a você, professor Hudson. Eu tenho um pequeno comentário, professor, e comentário para a pergunta. Você falou do truque de Moser, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu vi que no truque de Moser você tem uma derivada, tem um φ de t lá, ali parece um pullback por um fluxo de um elemento de volume. Aí, do outro lado, aparece uma espécie de derivada de Lie, um x de t. Esse x de t provavelmente deve ser algum tipo de campo. Eu fiquei curioso sobre essa fórmula e gostaria de um pouquinho mais de comentário sobre ela. E a segunda pergunta é: esse Moser é o mesmo Moser da análise do teorema de Jordan-Nash-Moser? É o mesmo, Obrigado. Moser. É isso mesmo, é o mesmo Moser. Ele estudou muito essa questão de estabilidade do sistema solar, coisas desse tipo também. E deixa eu comentar aqui sobre essa equação, né, esse truque de Moser aqui. Então, esse φt aqui, né, é uma coleção de bijeções, né, de diffeomorfismo, no caso, né, mas é um caminho de bijeções. Então, para cada tempo, t pode ser pensado como sendo tempo, você tem uma bijeção. E o que é interessante é que quando você tem uma coisa desse tipo, automaticamente você consegue criar um campo xt, que é um campo que depende do tempo. E cujo fluxo, o fluxo desse negócio é exatamente essas conjuntos de bijeções. Tem uma equivalência assim. E então o que essa fórmula está falando é como é que varia, né, algum objeto, que nesse caso aqui é essa ômega, como é que ela varia com o tempo, né? E como era de se esperar, né, vai ter um tempo com a derivada da própria ômega e um tempo com a derivada de Lie do campo, né? Então, aqui serviria para formas diferenciais, essa fórmula que eu escrevi, mas também serve em geral, serve em contextos maiores. Pode ser tensores também ali. Obrigado, professor. Deixa eu ver ali quem perguntou. O Edson está perguntando se a fórmula vale para superfícies não orientáveis, né? Então, a fórmula do truque de Moser, você diz, né? Vale sim. O que acontece do truque de Moser é que assim, a fórmula em si ela vale em geral, mas a existência de uma forma de volume, talvez a fórmula é verdade, foi perguntou? Foi o Edson, né? Pois é, Edson. Então, a fórmula, essa fórmula vale sempre. Talvez a pergunta seria: dá para usar ela mesmo para provar no caso não orientável? Porque quando a superfície não orientável, ela não tem uma forma de volume, né? Definida globalmente. É exatamente isso que eu quis. Você foi mais preciso do que eu. Era essa a minha dúvida. Se essa classificação vale, inclusive, para não orientável. Exatamente. Mas ela vale. Obrigado. Inclusive, no paper original que o Moser escreveu, esse negócio, ele falou que foi o Calabi que falou para ele que também servia. Ele tinha feito isso no caso orientável, e aí o Calabi viu o paper que antes de ele publicar e falou para ele que dava para fazer no caso não orientável também. Então, ele coloca nos agradecimentos do paper lá.
Super interessante isso. Eu não conhecia, muito legal. Muito legal. Alguém perguntou. Sim, se posso disponibilizar os slides, eu vou disponibilizar, se quiserem, só dizer onde que eu mando aí. Você pode mandar para o Diego, pode mandar para mim, que a gente encaminha para o pessoal quando for enviar os certificados, tá? Ótimo. E eu recomendo também, assim, que eu também, um dos meus objetivos aqui também, que motivem as pessoas a fazerem apresentações desse tipo aí. Então, usem os slides aí, criem apresentações e continuem divulgando essas coisas aí. Perfeito. Vou fazer uma pergunta de cunho pessoal. Professor Hudson, como foi sua escolha para a área de matemática? Por que você escolheu matemática? Por que você não escolheu engenharia, física ou qualquer outra coisa? Como foi essa escolha para matemática e por que em especial a matemática? Deixa eu só interromper aqui antes do professor Hudson falar, ou professor Eurípides, pedir licença aqui, mas é só pedir para ele parar a apresentação, para que o pessoal possa ficar olhando para ele, aí fica mais legal. Quando ele precisar mostrar alguma coisa do slide, ele vai e clica de novo. Pronto, boa ideia. Obrigado, Carlos. Eu não gostei da sugestão do Carlos, não. Professor, me perdoe, professor. Eu prefiro olhar para o slide do que Desculpa, professor, mas pelo amor de Deus. Boa tarde. Mas então, eu vou responder a pergunta do Eurípides, né? Foi o Eurípides que fez, né? Então, por que eu fui para matemática, né? Então, primeiro que eu comecei a fazer, tipo, Olimpíada de Matemática, né? Quando eu estava no Cefet, até um pouco antes de entrar no Cefet. E tinha pessoas boas como o Diego, Joaquim, né? O Danilo, né? Eles vieram e... Não, boa, né? Eles me incentivaram bastante a estudar essas coisas. Eu estava interessado em Olimpíada, durante o ensino médio, né? E aí, eu estudei bastante, fazer Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, né? E quando chegou na época do vestibular, né, eu tinha que estudar, fazer engenharia ou fazer alguma coisa. Só que eu não queria, eu já tinha decidido, eu queria fazer matemática ou física e coisas relacionadas a isso. Então, no final eu decidi por matemática, ainda não entendi nada da área de matemática, como é que funcionavam as coisas, nem da área de física muito bem. Mas no final eu decidi por matemática, acho que eu gostei mais, acho mais bonito. Também tinha mais amigos na matemática. Então, inicialmente foi por causa disso. Obrigado pela resposta. Eu tenho uma outra pergunta, professor. Por que geometria simplética? Você saiu do Ceará para estudar geometria diferencial. Como foi que a simplética surgiu na sua vida? Pois é. Então, eu fui pro IMPA, né? Assim que terminei a minha graduação, né? O bacharelado em matemática. Eu fiz bacharelado em matemática, né? E fui pro IMPA. No IMPA, o mestrado era bem pesado, né? Ainda é bem pesado, né? Mas... E ele é bem geral também. O IMPA tem essa ideia de que, pega um aluno que seja bom aqui de Olimpíada, alguma coisa assim, que não sabe, não sabe pouca coisa, não fez graduação ainda, ou ainda está na metade da graduação, mas é um aluno bom. Então ele tem que ter a oportunidade de aprender tudo. Então o mestrado do IMPA, ele faz toda a revisão, só que todos os cursos nível pesado, nível máximo, né? Eu fui lá fazer esse mestrado lá e fiz curso de todas as matérias, né, que tinha. E aí fiz o mestrado, terminei o mestrado e tinha que decidir para fazer o doutorado, né? Então o doutorado tinha muitas coisas que eu gostava, entre elas tinha geometria mesmo, geometria riemanniana, geometria simplética. Então os professores que estavam dando mais aulas lá. Tinha também análise, né? O Emanuel Carneiro foi meu professor. Inclusive, acho que ele deu a palestra aqui também, né? É sempre muito inspirador, né, o Emanuel? Eu sempre que eu assisto as palestras dele, já tenho que estudar mais matemática aí, né? Então, eu gostava muito também da Emanuel. Eu estava em dúvida entre essas áreas, e no final decidi por simplética, porque eu acho que quem me convenceu foi o meu orientador, me convenceu aí para simplética, porque é uma pessoa que sempre
ensinava muito, explicava todas as coisas, as conexões com várias áreas diferentes, né? E acabei indo para geometria simplética e geometria de Poisson. Eu acho que foi principalmente por influência do meu orientador, né? Que sempre é uma coisa que depende de quem são as pessoas que estão próximas na hora que você está se formando ali, né? Então, para os alunos eu recomendo aproveitem aí os professores que você tem aí, que, enfim, eles estão aqui e daqui a pouco vai ficar tudo diferente, né? Então, vai variando com o tempo aí as oportunidades, né? Tem uma pergunta do Olavo aqui, Hudson. Está no chat. Ele disse que está cursando matemática no IFCE e que tem interesse em matemática pura, mas gosta de dar aulas. Queria saber qual é uma dica assim, que você poderia dar para o desenrolar acadêmico dele, tendo em vista que ele está ainda no 4º semestre. Ah, sim. Pois é, Olavo. Você gosta de dar aula? Então, é muito bom, tem que dar aula mesmo. Eu diria que faça a sua licenciatura toda, né? Porque assim que você terminar, você vai poder trabalhar com isso já imediatamente, né? Enquanto se você for pro bacharelado, né? Você vai ter que continuar seguindo a carreira acadêmica. E é uma coisa que você vai ter as duas opções, se você fizer só a licenciatura, né? Então, se você já começou fazendo a licenciatura, faça a licenciatura toda, e você gosta de dar aula, né? E aí depois, tendo a licenciatura, eu recomendaria que você faça um mestrado aí. Tente fazer um mestrado, veja como é que vai ficar, né? Eu não diria assim, não chegaria para dizer para você, não, feche a licenciatura e vai fazer bacharelado, não, né? Termine a sua licenciatura. Pode ir pegando alguns cursos do bacharelado para ir vendo, né? Tem que ver se você vai se adaptar, né, também, né? Que exige trabalho, né? Bastante dedicação também. Então, essa é a recomendação. Ótimo, ótimo. Obrigado pela resposta aí, professor. Só complementando, desculpa aí, complementando sua fala, o nosso curso é um curso de licenciatura em matemática, mas nós temos muitas disciplinas optativas que dão essa direção para o aluno, para que o aluno possa conhecer um pouco mais de matemática final, de grado de bacharelado, de mestrado mesmo, por exemplo, introdução à geometria diferencial, introdução a EDP, introdução à topologia algébrica. Nós temos cursos em tópicos de álgebra e por aí vai. Então, no final da graduação, caso os alunos se identifiquem, a gente tem essa possibilidade, sabe, Hudson? Então, eu acho que o Olavo está no caminho certo. Eu acho que, tirando você e o professor Edson, eu não sei se o Renivaldo eu acho que não é bacharel, ou seja, todos os outros aqui são licenciados, essencialmente. O Isaías Lima colocou que é licenciado em matemática e fez mestrado em Profimate, certo? Gostaria de fazer o doutorado em matemática, mas não sei se tenho condições e também não sei por onde começar. Alguma sugestão? Então, assim, eu não sou especialista, não vou ficar dando tipo de decisão pessoal, vocês têm que perguntar para várias pessoas mesmo, então já tá no caminho certo aí fazendo as perguntas, né? Mas eu diria para você, assim como você falou que não sabe se tem condições, né? O que você pode fazer é fazer um curso. Vai lá, faça um curso como aluno ouvinte, né? Do mestrado. Peça para participar, fala com o professor e pergunte quais são os requisitos. Eu acho que o ponto é você ir atrás e tentar descobrir como é, né? Então, talvez a melhor dica para você, para saber se tem ou não condição, né, como você disse, eu acho, primeiro, eu acho que todo mundo tem condição, né? Você tem que ver quanto tempo você vai levar e o que é que você precisa aprender para ir para frente, né? Então, fale com o professor, tente pegar um curso de como ouvinte, né? Pode um curso de mestrado, ou então mesmo num curso de bacharelado, agora tá tudo, você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Tudo online, então, mais fácil ainda, né? Então, a minha recomendação, no final das contas, é que converse com as pessoas, com os professores lá atrás, né? Não fique só no pensamento, não. O próprio IMPA tem lá no diretório deles lá, praticamente todas as disciplinas com todas as aulas lá gravadas, né? Verdade. Tem muita aula bonita gravada. Carneiro, pode assistir aula
Enfim. Se quiser assistir minhas aulas, tá liberado também. Exato. Não. Então, aí você conversa com... Tem um curso aí, tô dando análise complexa agora, acho que é um ótimo curso para você, me intrometendo aí na fala do excelentíssimo palestrante, mas eu acho que ele deu uma sugestão ótima. Você fala com os professores e você vê em que nível você está, né? Você vai lá, faz o curso, eu preciso aprender aquilo, então você volta, né, e vai lá, faz um curso de bacharelado, de mestrado, que seja, né, e faz os pré-requisitos que você vai vendo que necessita, né. Acho que a sugestão do Hudson foi muito boa, diga assim. Eu tenho apenas um complemento aqui, Isaías. Eu conheci um rapaz em São Paulo, ele tinha graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Ele estudava coisas de lógica e etc. E aí ele tinha o sonho de fazer um doutorado em matemática, e aí ele resolveu estudar matemática mesmo, e concluiu um doutorado em matemática pura, sob a orientação de um matemático muito conhecido chamado Daniel Taussky, em MIUSP. Então, assim, eu estou querendo dizer para você o seguinte: o cara tinha graduação, mestrado, doutorado em filosofia, não em matemática. E foi lá, estudou, se dedicou e concluiu. Hoje é doutor em matemática, é profissional UNB, inclusive. Então, eu acho que você tem todos os requisitos mínimos para se dedicar à matemática. Você tem a oportunidade agora de fazer cursos online. O professor Edson aí, que é professor da UFC, que é também da área de geometria, se dispôs aí, eu acho que é uma oportunidade ímpar para você, tá? Pessoal, eu vou passar a fala para o professor Carlos Henrique agora. Professor Carlos Henrique. Boa tarde a todos, né? Encerrar esse ciclo agradecendo ao professor Hudson por ter estado conosco aqui. Quero agradecer aí a todos você, tá certo? E quem já esteve com a palestra conosco, né, sabe que nós fazemos nós sempre honramos aqui a vida dos nossos palestrantes, né? Os nossos amigos, professores estão aqui. Então a gente vai pedir que você, por favor, né, quem puder, abra a sua câmera, né? Mas, sobretudo, abra o microfone, tá certo? Também. E a gente vai dar uma salva de palmas aqui ao professor Hudson, tá certo? Por ter estado conosco aqui. Então, se você puder, abra aí o seu microfone, tá certo? E quem puder, abra o microfone e quem puder, abra a câmera também, para que a gente possa vê-lo aí, tá certo? E eu vou contar, né, o retroativo aqui dos 5, tá bom? Então, ó, quando chegar no 0, a gente bate palma, tá ok? Então, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Muito obrigado aí, pessoal.